Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Se você não me conhece, muito prazer, meu nome é Vanessa, sou nutricionista e hoje a gente vai conversar sobre um assunto que, olha, se não é toda mulher que sofre, pelo menos 90% delas sofrem, e se você nunca teve, em algum momento você vai ter, que é a tal da TPM. Então segura aí, roda a vinheta e bora falar desse assunto. Bom, então bora lá. Primeira coisa que a gente tem que falar. O que é essa tal dessa TPM? De onde vem? O que come? De onde surgiu? O que acontece no corpo de nós, mulheres, é que os nossos hormônios, eles vivem em constante altos e baixos ao longo do mês, que é o nosso ciclo menstrual. Só que existem dois hormônios que são os principais responsáveis por essa regulação e que vão causar alguns sintomas quando um abaixa um pouquinho mais, o outro aumenta um pouquinho mais. Esses hormônios são o estrógeno e a progesterona. Eles praticamente têm papéis opostos dentro do nosso organismo. Então, por exemplo, quando o estrógeno está em alta, que é quando a gente está naquela fase mais tranquila, depois da menstruação, a gente não costuma ter muito esse tipo de sintoma de vontade de doce, né? A gente fica mais tranquila mesmo. E aí, quando ele começa a baixar, a progesterona começa a aumentar e é aí que a gente começa a ficar um pouco mais nervosa, com um pouco mais de inchaço, aquela vontade de comer doce, porque a progesterona causa isso. E agora eu quero explicar um pouquinho para você o porquê disso acontecer. Mas antes, é importante eu falar que existe uma diferença entre tensão pré-menstrual, que toda mulher tem, e a síndrome pré-menstrual. A síndrome é realmente um caso muito mais delicado e um caso sério que precisa de tratamento médico, tá? Então, se você sofre muito com TPM, com muita enxaqueca, com muitas dores, se todo mês é um martírio para você, talvez seja o caso realmente de você procurar um médico, porque existem algumas opções de tratamento para a síndrome pré-menstrual, que começa com um anticoncepcional, pode-se também associar, por exemplo, uma fluoxetina, ou em casos muito extremos, alguns médicos indicam até a retirada dos ovários, que infelizmente leva a mulher a uma infertilidade, mas que em alguns casos realmente não tem como a mulher conviver com esses sintomas, é muito difícil, então vai para esse caso mais extremo, tá? Mas essa é a síndrome pré-menstrual. Hoje eu quero falar simplesmente sobre a tensão pré-menstrual, que é normal de toda mulher. Então a TPM, ela começa na fase lútea, que é a fase pré-menstrual do nosso ciclo. É nessa fase que o estrógeno começa a cair e a progesterona começa a aumentar. Com isso, todos os sintomas começam a aparecer. Porque a gente tende a ficar mais inflamada, a gente tende a ter mais vasodilatação, ou seja, nossos vasos sanguíneos aumentam de tamanho e com isso a gente tende a reter mais líquido, por isso o inchaço. A gente também tem um prejuízo na produção de serotonina, que é um neurotransmissor que traz prazer pra gente. Então é por isso que a gente fica um pouco mais deprimido, um pouco mais estressado. Então, por exemplo, é muito comum quando a gente está na TPM, a gente ter muita vontade de doce ou carboidratos em geral. O pessoal que não é muito do doce vai para uma vontade de comer pão, macarrão, pizza, né, esses tipos de massa. Por quê? Quando a gente está nessa fase lútea, que a gente está com a progesterona muito aumentada, a gente tem um nutriente chamado triptofano que começa a ter muita dificuldade para passar pela barreira hematoencefálica, que é uma barreira que vai praticamente separar o nosso cérebro ali, o nosso sistema nervoso. E se o triptofano não consegue passar por essa barreira, a gente não consegue converter ele na serotonina, que eu falei que é o neurotransmissor do prazer. O que a gente faz para dar uma aliviada para essa barreira conseguir deixar, né, permitir que o triptofano passe? A gente coloca carboidrato. Então, por uma questão de autodefesa mesmo do nosso organismo, ele pede mais carboidrato. A gente fica realmente com essa vontade. Mas existe um pulo do gato aí. Bom, e antes da gente continuar com o conteúdo, se você está gostando desse vídeo, se está fazendo alguma diferença para você, dá um like aqui para mim, comenta aqui embaixo, se inscreve no canal, toda semana tem conteúdo novo, eu quero te ajudar, mas para isso eu preciso que você incentive meu trabalho também. Então não deixe de dar o like. Existem duas coisas que fazem com que essa barreira hematoencefálica permita que o triptofano passe. Uma delas é realmente o carboidrato. Mas existe outra que é a atividade física. E quando a gente está de TPM, a gente realmente não tem vontade de praticar atividade física. Parece que a gente está mais pesada, mais lenta, né? Tudo que a gente vai fazer demora mais, tudo é mais difícil, a gente fica com menos força para treinar. Mas
se você se esforçar um pouquinho, né? Se você sair da zona de conforto e ir para academia, ir para o seu treino, você vai conseguir liberar mais serotonina, mais endorfina, vai ter essa sensação de prazer, o triptofano vai chegar lá onde ele tem que chegar no seu cérebro e você não vai precisar do carboidrato. Então, substitui o doce pela atividade física. Pode parecer muito contraintuitivo, porque a atividade física traz dor e o doce, né, traz ali aquele prazer momentâneo, mas vai na minha que depois de uns minutinhos aí, depois de um tempinho que você fizer atividade, você vai ter a sensação de prazer, você vai conseguir produzir sua serotonina e não vai precisar do carboidrato. É só ter um pouquinho de paciência e racionalizar o negócio. Não vai na onda do seu próprio organismo, não se auto-sabota, tá? Agora eu preciso te dizer que eu tenho uma ótima notícia para te dar. Essa fome a mais que você sente durante a TPM tem uma explicação fisiológica, tá? Tem um motivo e é real. A gente nessa fase, por conta de toda essa inflamação, esse ajuste metabólico que o nosso corpo faz, tende a gastar uma média de 160 calorias a mais por dia. Então, é óbvio que o corpo, como o nosso corpo é tão perfeito, ele vai pedir mais alimentos, a gente vai ter mais fome justamente para já suprir essa necessidade maior. Mas aí vai de você, né? Você pode usar essas 160 calorias a mais dessa fase para poder comer mais ou para poder acelerar seu processo de emagrecimento, se é isso que você está buscando, né? E além do aumento da fome, né, do gasto calórico que a gente tem nessa fase, a gente também tem um aumento da demanda de gorduras. É importante que a gente consuma um pouquinho mais de gordura nessa fase, mas claro que gorduras boas, né? Ômega 3, caprichar nas castanhas, no azeite, isso também já vai ajudar bastante. Inclusive, um recurso que você pode usar para essa fase de TPM, que vai diminuir bastante esse sintoma, principalmente de vontade de comer doce e carboidrato, são os óleos. Óleo de prímula, de borragem. Você pode começar a tomar aí mais ou menos 14 dias antes do seu ciclo. Quando começar o ciclo você para e só inicia de novo no mês seguinte. Não precisa fazer uso contínuo durante o mês todo, mas ajuda bastante a melhorar esses sintomas, tá? Também é importante que você busque colocar proteínas desde o seu café da manhã, né? No máximo de refeições possíveis, porque ela vai aumentar a sua saciedade. Então, mesmo você já tendendo a ficar com mais fome, se você coloca alimentos que já são mais saciatógenos, que vão te dar menos fome, isso já vai te ajudar. E falando sobre os carboidratos, aí é importante também você ter um pouquinho de cuidado, porque se, por exemplo, você está pensando em começar uma low carb, a época de TPM não é a ideal, tá? Se você já faz uma dieta tradicional, espera passar o seu ciclo, quando terminar, aí você entra com a low carb, se é isso que você está buscando, ou a cetogênico, ou algum outro tipo de restrição. Porque se você faz uma restrição muito brusca nessa época, você vai ter um efeito rebote. Você já está com uma tendência a sentir mais vontade de carboidratos. E aí, se você restringe mais do que está habituado a comer, essa vontade vai dobrar e dificilmente você vai conseguir se controlar. Outra dica interessante em relação a café da manhã é que você coloque já nessa refeição boas fontes de triptofano, que é aquele nutriente que vai lá, né, para passar pela barreira hematoencefálica para dar pra gente a sensação de prazer. Então, vou te falar 4 dicas aqui de alimentos que são bastante ricos em triptofano. Semente de abóbora, ovos, aveia e pistache. Então, imagina você fazer um café da manhã que tenha 3 desses alimentos, por exemplo. Você vai estar fazendo uma ótima fonte de triptofano logo de manhã e isso vai com certeza te ajudar a diminuir os sintomas da TPM. Então, por exemplo, você poderia fazer um ovo mexido com sementes de abóbora e uma fruta com aveia. Seria uma ótima opção de café da manhã para a fase de TPM e até para outras fases também do seu ciclo. Um outro alimento que é bem legal de colocar nessa fase de TPM é o germe de trigo, porque ele é rico em nutrientes que são muito importantes para a gente combater esses sintomas, né? Porque o nosso organismo acaba tendo uma demanda maior, como é o exemplo da vitamina B6, do próprio triptofano, de cálcio, magnésio. Então tenta colocar também em algum momento do seu dia, seja numa receita, seja de outra forma, o germe de trigo nessa fase pré-menstrual. E aí, falando das refeições mais para a parte da noite, um alimento que é muito legal de você colocar numa ceia, naquele horário que você já jantou, bate aquela fominha antes de dormir, é o kiwi. O kiwi é uma fruta rica em fitomelatonina. Então ela vai melhorar o seu sono, porque vai estimular a produção da melatonina, que é o hormônio do sono, e vai também aumentar a produção de serotonina. Então vai te deixar mais calma, mais tranquila, e isso diminui os efeitos da TPM. Também é legal você procurar concentrar aí os carboidratos, os últimos do dia, entre 5 e 7 horas da noite. O ideal é que você jante até mais ou menos umas 7, 7 e meia, tá? Porque aí o seu corpo tem tempo de metabolizar, de digerir tudo isso, até a hora de você deitar para dormir. E uma última dica bem legal é que nessa fase pré-menstrual, é interessante você também reduzir o consumo de leite e derivados. De preferência, nem consumir nada que seja derivado de leite, porque nessa fase você já vai estar mais inflamada naturalmente. E, querendo ou não, o leite
é um alimento pró-inflamatório. Então, se você conseguir tirar ele, pelo menos nesse período de uma semana, 10 dias do seu mês, já vai ajudar bastante no sintoma. E a carne vermelha também vai fazer esse papel pró-inflamatório. Então, se você conseguir dar preferência para peixe e frango nessa fase, vai te ajudar bastante nos sintomas e principalmente na retenção de líquido, se você costuma sentir. E além de todos esses alimentos, o que você pode fazer é recorrer a chás. Então você pode usar chás que sejam mais diuréticos, como o cabelo de milho, cavalinha, para diminuir a retenção, assim como você pode usar chás como chá de melissa e chá de maracujá, que vão te dar aquela acalmada, vão te ajudar a produzir mais serotonina para você ficar mais tranquila e passar essa fase de TPM sem matar alguém, né? Então vamos fazer uma revisão aqui para encerrar o vídeo e você poder anotar tudo que você tem que fazer na fase de TPM? Bora lá! Não restringir bruscamente carboidrato nessa fase, porém colocar em horários-chave, evitar colocar depois das 19, 19h30, consumir kiwi antes de dormir, apostar em chás como cavalinha e cabelo de milho para diminuir inchaço e melissa ou maracujá, mulungu para melhorar a questão de ansiedade, né, diminuir, substituir carboidrato por atividade física, essa vai ser a dica das dicas desse vídeo. Substitui carboidrato por atividade física, dê vontade de comer chocolate, dá uma corridinha, faz um polichinelo, alguma coisa em casa que você vai sentir a diferença. Colocar fontes de triptofano no seu café da manhã, como semente de abóbora, ovos ou aveia, e buscar colocar proteínas também em todas as refeições, principalmente no seu café da manhã. Com essas dicas eu tenho certeza que você vai passar muito mais tranquila por essa fase de TPM. E se ficou alguma dúvida, se você quer saber mais especificamente sobre alguma dica, se não entendeu alguma coisa, se tem algum questionamento, deixa aqui nos comentários para mim. Me segue lá no Instagram também, que lá a gente pode conversar mais diretamente, você pode me mandar um direct. Quero te ajudar no que for possível, tá bom? Tchau, tchau!